Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a teoria do investidor caçador. Mas antes de me apresentar, sou Éden Neruda, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, faixa preta de Jiu-Jitsu. E aqui eu te ensino a investir com a mesma metodologia e disciplina que eu aplico no quartel e no tatame. Roda a vinheta, produtor. É isso aí, galera. Hoje eu vou te explicar como é que funciona a minha estratégia de investimento. Porque já tem numericamente, você vai ver outros vídeos aí, não vou estar repetindo, chovendo no molhado, que diz que quem é servidor público, quem é CLT, não consegue ficar milionário rápido. Isso é em partes verdade, mas a gente precisa aproveitar as oportunidades. E como é que a gente aproveita? E nesse vídeo que eu vou te explicar como é que nós, que aportamos um valor pequeno todo mês, podemos ter um fator de multiplicação muito alto. Mas antes, tá gostando dos vídeos? Tá acompanhando o canal? Então, pô, segue aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem faz sentido. E demais, tem muita gente que pede para falar de várias coisas. Escreve aqui nos comentários para mim o que é que você quer que eu fale nos vídeos. E assim a gente vai conversando, eu vou entendendo melhor o que é que você precisa, o que é que eu sei, o que eu não souber, eu vou estudar, eu venho aqui, a gente conversa e a gente vai aprendendo junto, vai trocando essa ideia, tá certo? Mas antes, agora entendo como é que funciona o investidor caçador. Você já foi numa caçada? Você participa de uma caçada? Já participou de uma caçada? Eu moro na região amazônica. Tem outros métodos de caçada dependendo da área que você mora. Aqui na Amazônia, meu pai, por exemplo, quando era pequeno, tinha uma fazenda. Vou te ensinar, vou te mostrar como é que funcionava com ele, que uma história bem legal. E serve muito para a gente entender como é que funcionam os investimentos. Uma caçada aqui na Amazônia funciona da seguinte forma. O caçador começa a procurar aquelas árvores que estão dando fruto ou estão caindo flores, que lá geralmente é onde as caças procuram para se alimentar. Então ele identifica onde é que está lá na mata e vai lá, acha aquela árvore e vê que tem marcas de bicho lá embaixo. Então ele já sabe que ali é uma comidia, como eles chamam, né? Aí eles preparam uma ceva. Eles pegam, o caboclo lá no meio do mato pega aí manga, outras frutas, jogam lá, que é para incentivar que as caças vão lá. Então ele sabe que aquela área está sendo frequentada por animais. E aí ele pega e prepara lá próximo um tapiri. Sabe o que é tapiri? Tapiri é uma área de mais ou menos 1 metro e meio de altura, em que o caçador fica lá em cima esperando, porque ele não pode ficar no mesmo nível da caça. Dependendo do local, onde tem onça, tem essas coisas, até bem mais alto eles ficam. Mas eles ficam lá esperando a caça chegar. Quando é à noite, geralmente na terceiro dia após a lua cheia, que tem um período de escuridão, até a lua sair, eles vão para aquele tapiri, onde eles já sabem que está funcionando lá, os bichos estão indo lá comer, e se preparam. Eles levam munição, levam lá o armamento deles, levam lá a ferramenta deles e esperam. Quando chega a caça, ele vai lá e pá, atira. Geralmente o cara tira uma, tira duas, não dá para tirar muito à noite. Porque quando faz o primeiro disparo, as outras caças vão embora, elas desaparecem. E aquilo aí, antes que alguém venha criticar alguma coisa, isso é a vida do caboclo. O cara não tem supermercado, o cara não tem como ir lá no açougue e falar, vou pegar aqui, dá 3 quilos de carne. Não tem, meu parceiro. A proteína que eles arrumam é dessa forma. O cara não vai no açougue, o cara vai no meio do mato arrumar proteína. Então, entendam. Toda noite, 15 em 15 dias, 10 em 10 dias, os caras precisam ir ao local uma vez por mês e providenciar proteína para a casa dele, para a família dele. E é dessa forma que os caras fazem. Aí eu vou te contar agora o que aconteceu com meu pai. Ele tinha uma fazenda e ele ficou morando por lá por muito tempo e tinha um vizinho que caçava. Ele falou, pô, vamos caçar? Eu quero caçar. Aí o vizinho falou, beleza, vou te levar para caçar. Calma que eu vou já voltar aqui para os investimentos, você vai entender o porquê eu estou contando essa história lá na frente. Te acalma. Conhece a tia? É a tia Calma. Então, meu parceiro, aí chamou o vizinho lá, vou preparar para o senhor, seu Mário. Meu pai era Mário. Vou preparar para o senhor, seu Mário. Aí foi lá, achou 2 comidinhas, né? 2 lugares que tá tendo visitação de bicho. Aí ele armou um tapiri, uma para meu pai, e próximo dele, uns 100 metros mais lá na frente, armou para esse caboclo de lá o tapiri para ele. Aí na noite que rola a caçada, que tem lá, que o caboclo sabe que vai dar o bicho, ele falou, seu Mário, é hoje, prepara. Aí meu pai levou a arma, qual arma que ele tinha uma 12, calibre 12, aquela grandona assim, parecia um cabo de vassoura grandão assim. E foi pro meio do mato. Chegando lá, tava no tapiri, quando escurece no meio do mato,
Você que está acostumado aqui na cidade, que anda à noite, não é assim não, meu parceiro. Fica escuro, tu não enxerga um palmo na frente, tu passa a mão assim, tu não vê nada. Aí ele estava lá no meio do mato, em cima do tapiri, e começou a dar os bichos lá. E tu não vê nada, só escuta, passando e quebrando as folhas no meio do mato. E ele não conseguia identificar onde que com a espingarda aqui, vibrou para lá e mexia para lá e mexia para cá. O tubarão não conseguia identificar. E o caboclo lá do outro lado, que já é acostumado a fazer caçada há muito tempo, quando ouviu os barulhos, já não quis atirar lá, porque ele estava pelo barulho que conseguia identificar na espera do meu pai, que os bichos eram maiores. Então, como ele estava interessado na proteína, lembre que é o supermercado dele, ele falou, não vou atirar aqui que é para não atrapalhar o tiro do seu Mário. Assim ele contou pra ele depois, né? Aí meu pai lá, pá, aquela agonia, até que ele escutou um barulho que vinha na direção dele. Quando ficou embaixo dele, ele ligou a lanterna e pau! Deu um tiro. Rapaz, chegou o caçador, veio de lá feliz, porque ele imaginava que era um chão grandão, né? Quando chegou lá mesmo, imagina, 1 metro de altura, espingarda grande, calibre 12, quando ele chegou lá, era um pobre no tatu. Ficou todo furado, parecia uma peneira, não dava para aproveitar nem a casca. Tava todo furado. Aí fala, chega pra mim assim, meu amigo, e agora? O que tem a ver isso com investimento? Tá maluco? Eu não estou te procurando aqui para aprender a caçar, não. Estou te procurando para investimento. Meu parceiro, é a mesma coisa. Só que o nosso cenário de caça é em outro lugar. E agora eu vou te explicar a analogia, tá bom? Quem já vem me acompanhando aqui sabe que eu gosto de trabalhar com blocos de investimento. E eu faço aqui a escolinha das fichas de poker, tá bom? Eu sempre divido meus investimentos de 3 formas. Dinheiro, o caixa, terras e negócios, não é não? Nós que somos servidores públicos, CLT, que todo mês a gente aporta, a gente não tem como algumas pessoas pegam uma bolada, né? Pegam uma herança grande, chega e fala assim, eu quero pegar tudo aqui. Não tem disso, meu amigo. Todo mês a gente recebe um salário, tira uma parte, 10% e coloca lá no investimento para nossa aposentadoria. Mês que vem, tira de novo 10% e vai colocando. Mas isso aqui é fundamental. Isso aqui é que vai fazer nosso caixa. É a munição nosso armamento. Então a gente vai colocando munição lá. A gente precisa ter munição para estar comprando nossos ativos. Estão me entendendo? E como é que funciona? Todo mês a gente vai lá e vai colocando. Quando chega um determinado momento que nós estamos com bastante munição, com munição suficiente, e chega final do mês, no caso do caçador, ou chega, dependendo do seu modo de balanceamento, pode ser todo mês, de 3 em 3 meses, a gente faz o rebalanceamento. A gente vai para a caçada, procura qual é o melhor imóvel, no meu caso, que trabalho com a Bolsa de Valores, qual é o melhor fundo imobiliário para investir naquele momento, coloca um pouquinho lá. Quando chega, e também depois do mês, procura quais são as melhores ações e coloca um pouquinho lá. Balanceou a carteira, pronto. E volta mês que vem, a gente vai fazendo isso. Vocês estão vendo que é de passo a passo, né? Um pouquinho por pouquinho. Só que, primeiro ponto. Da mesma forma que aconteceu com meu pai, que ele estava com uma calibre 12 para atirar num bichinho pequeno, não compensa você comprar ativos que estão muito caros. Se tiver muito caro, é melhor você não comprar. Deixa aqui lá dentro do seu armamento, porque você vai perder munição e vai perder o ativo. Como é que acontece isso? Quando os ativos estão muito caros, quem comprou aqui alguns ativos no passado, por exemplo, como o Magalu, que pagava, o PEG estava de 90, o cara nunca ia conseguir, depois caiu, até hoje não recuperou. Então não vale a pena você lançar a mão nesse momento. Para isso a gente tem que estar estudando, estar acompanhando os preços dos ativos. E agora, voltando aí para a teoria do caçador, lembra que eu falei, todo mês o caçador vai lá, pega a caça, tira a proteína, guarda a proteína e vai comendo. É assim que ele vai sobrevivendo. Tem momentos no meio da caça que aparece um golpe de sorte. Passa um bando de bicho. Geralmente é aquelas porcalhadas, né? Aquelas porcadas, aquele bando de porco. Hoje, infelizmente, está muito comum para o sul e sudeste do Brasil, aqueles bandos de javali, passam tudo juntos, né? Só que nesse momento, meu parceiro, é quando o supermercado está em oferta. Para o caçador, é o momento que o supermercado está em oferta. Por quê? Vem aquela multidão de bicho lá, se tiver bala. Tem uma analogia que o meu mestre faz muito, que eu acho muito bacana, quando ele fala, mestre de jiu-jitsu, mestre Coelho, um abraço.
quando ele fala sobre tem que dar blitz para passar a guarda, você vai lançar mão de todos os armamentos, ele fala assim, ele puxa a metralhadora, pega as pistolas, joga a estrela ninja, puxa a faca, e ele faz uma coisa muito bacana. Mas a ideia é a mesma. Quando aparece na caçada esse bando de porco, você vai lançar mão de tudo que você tiver, tem que ter munição dentro da cartucheira, para chegar derrubar quantos bichos você tiver condições de derrubar. Porque é aquele momento que está de fartura, você vai pegar aqueles bichos, levar para a família, divide com os parentes, guarda por bastante tempo, por um ano e fica lá. E o que tem a ver isso de novo com as finanças? Em determinados momentos, que são raros, mas acontecem no mercado, existem as promoções. Só que ela não vem com cara de promoção. Geralmente ela vem com cara de crise. É quando todo o mercado cai. Por exemplo, lembra que eu falei que a gente vai equilibrando aqui? Quem estava, por exemplo, na última crise que tivemos em 2020, do Covid, o mercado todo caiu, a Bolsa de Valores chegou a bater 60 mil pontos. Então, esses ativos aqui, eles perdem. Você continuava com os números, mesma quantidade de cota ou de ações. Só que o percentual da carteira tinha diminuído bastante. É mais ou menos como se tivesse assim. Só que, para quem não está acostumado, quando vê este cenário, fala, eu perdi dinheiro. Primeiro, você só perde dinheiro aqui se você vender o ativo. Porque o número de cotas permanece o mesmo. Ou de ações que você tem lá das suas empresas. Segundo, se você tem caixa, e é por isso que é importante você ter caixa, é o momento de você fazer igual tá lá o caboclo no meio do mato, que passa aquela porcalhada, que passa aquele bando de javali. É o momento de você usar tudo que você tiver lá para pegar. Por quê? Você procurando bons ativos, eles estão com desconto. Eles estão descontados. Aí, meu amigo, é o momento que você pega isso aqui e vai fazer igual faz meu mestre lá. Você pega assim, vou até afastar. Saca a metralhadora do Rambo, saca as pistolas, joga a estrela ninja, puxa a faca do Rambo e vai pegar os melhores ativos aqui de qualidade. E você vai colocar lá no momento que você faz. Lembrando, você não pode deixar ficar sem nada. Você sempre tem que ter um pouquinho aqui, mas é o momento que você vai concentrar aquilo aí, e vai concentrar nesses ativos. E é o momento que nós, que somos servidores, que somos CLT, que colocamos pouco dinheiro, que vai multiplicar. Porque naquele momento de crise que está todo mundo preocupado, e você tem que ter mentalidade, tem que ter tranquilidade para ir lá e comprar, é que passando a crise, por exemplo, que voltando aqui à crise de 2020, eu comprei ativos quando a Bolsa estava em 60 mil pontos. Em menos de um ano, ela chegou a bater quase 120 mil pontos. Eu tive ativos que dobraram de valor em menos de um ano. Ou seja, essa concentração aqui aumentou demais, rápido. Se eu fosse fazer aqui de todo mês, colocar um pouquinho aqui dividindo, ia demorar muito. Mas é neste momento que a gente consegue fazer dinheiro. Para isso, a gente tem que ter sempre caixa. Aí concentrou aqui, passou aquele momento, vai valorizar aqui com o tempo e você vai rebalanceando. Se for o caso, você vende os ativos para fazer caixa de novo, ou vai todo mês você volta para o seu trabalhinho lá. Chegou janeiro, coloca 10%, fevereiro, 10%, não mexe aqui. Vai sempre concentrando no seu caixa até chegar o momento que equilibra de novo. Equilibrou, você volta a comprar aqui. Essa é a teoria do investidor caçador. Este é o modo que você vai fazer seus ativos multiplicarem. E sempre haverão momentos de crise. Só que, para algumas pessoas, é crise quem não tem caixa. Para gente que tem caixa, que divide em terços o seu investimento, chama-se promoção. Fique sempre atento porque elas vão aparecer e é o momento que você precisa para multiplicar os seus investimentos. Gostou desse vídeo? Não esquece, compartilha com quem está precisando. Traz mais pessoas aqui para o nosso time, para a gente trocar ideias e estar crescendo junto. Curte o vídeo. Você assistiu até aqui, já deu mais de 5 minutos de vídeo aí. Isso foi um pouco rápido, que meu produto estava bora, tem que passar. Mas se você chegou até aqui porque está gostando, então curte esse vídeo. Se inscreve no canal para sempre que eu postar vídeo, tá recebendo. Toca no sininho lá para ser notificado dos vídeos e vamos junto crescer. Tanto nossos investimentos quanto nossos conhecimentos. Gostou? Foco na missão.